novo ano, com muita festa, com muita alegria para você, chegando Gazeta Esportiva no seu final de tarde, para te alegrar, para te informar com o melhor do mundo do esporte, da bola também, principalmente. Eu tava com muita saudade. Dá um abraço, dá um abraço. Ai, que saudade que eu tava! Muito boa noite para todo mundo que tá ligadinho com a gente aqui e muito boa noite para esses craques maravilhosos aqui. Alex Miller! E o nosso tetracampeão, Miller! E essa mesa redonda tá, ó, daquele jeito. A gente tem um programa recheado. Essa música é para homenagear o presidente dos Estados Unidos? Trump? Também. Ó, galera, o pessoal gosta mesmo dessa música. YMCA. Eles tocaram pra ele lá. Trocaram. Hoje é a posse, né, do Trump, já chegou acabando com uma guerra. Exatamente. Isso é muito bom. Boa sorte pra ele. Né? Olha só, tem a possível volta de Neymar ao Santos. Quero saber se vai ter, vai voltar, não vai voltar, que história é essa? Se é só blá 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 ou não. O Thiago Salazar está acompanhando a votação do impeachment do presidente do Corinthians, Augusto Melo, hoje. Olha ele lá, tá lá dentro, tá na boca do lobo, tá onde tudo acontece. Valeu, Salazar. Temos também a repercussão do empate do Palmeiras contra o Noroeste, com a Marina Buffon lá na academia de futebol. Beijo, Má! Obrigada por me cobrir aqui nas férias. E o São Paulo? São Paulo está encerrando a pré-temporada nos Estados Unidos e também tem a despedida do estádio do Canindé, como a gente conhece até hoje. Viu quanto assunto legal? Então, pera, antes de eu ir embora, olha o que eu trouxe pra galera. Memphis Depay, vem cá, vem cá. Ah, Memphis, sobe a música, diretor. Que é isso, hein? Tudo bem, Bernardo Memphis? Prazer. É o Memphis Carioca? É o Memphis Carioca. É o cover? É o sósia. É o sósia. Pode dizer que é oficial, talvez, não sei. Mas é o sósia do Memphis, o sósia é carioca. Mas você joga bola que nem ele? Então, já fui bom jogador. Hoje em dia eu só assisto, entendeu? Assisto, fico palpitando. Jogar eu não me arrisco não. De vez em quando tiver um pênalti pra bater e eu tiver no banco de reserva, eu entro e faço. Aí, o Memphis tá aqui com a gente. E na sequência do Gazeta Esportiva, hashtag tá no jogo no nosso YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Você vai estar lá no Memphis. Com certeza. Memphis vai estar lá. Sim, o Memphis e o Bernardo. O Memphis e o Bernardo. Muito bom. Valeu, Memphis. Valeu, tamo Beijo, junto. Bernardo. Valeu. Gazeta Esportiva volta já. Muito bem, galera, e a gente volta aqui com o Gazeta Esportiva. Quero mostrar este livro, que vai ser um dos presentes que nós daremos este domingo no Mesa Redonda. Olha aqui, ó, do senhor Caboclo, Carlos Alberto de Melo Caboclo, da Vila Maria para o Morumbi, do Morumbi para o mundo. E o Caboclo, grande nome do futebol brasileiro, né? Ele que levou o Tele Santana para o São Paulo, então tem esse livro lindo que ele conta aqui como que ele recuperou um treinador que estava triste e como que o treinador deu para o clube os títulos mais importantes de sua história. Pai do Rogério Caboclo, né? Ex-presidente da CBF. Sim, ajudou ali, faz parte da história do São Paulo. Ele é um dos poucos cardeais vitalícios vivo. E domingo tem esse presentão aqui, junto com camisa do São Paulo, vai ter no Mesa Redonda também camisa do Corinthians, vai ter bola da capa, vai ter luva da Poker, vai ter camisa do Corinthians. Ó, voltei de férias, hein? Abrimos o cofrinho aqui no Mesa Redonda também. Bom, e a gente volta com a notícia que movimentou ontem o mundo da bola. Neymar estaria voltando pro Santos. Aí eu até achei que era pegadinha, né? Clube e jogador teriam inclusive acertado um contrato de 6 meses, mas faltaria só um detalhe, que é combinar com o Al Hilal, né? O Neymar tem um contrato com o clube árabe até o meio do ano. E ele não, né, o clube não está disposto a abrir mão dos 65 milhões de dólares que tem para receber. O Neymar não ia abrir mão desse dinheiro, porque ele tem isso a receber até o fim do vínculo dele com os sauditas, e quase também 400 milhões de reais, se você transferir. Então a gente deve ter novidades sobre o assunto nas próximas horas. E esse é o tema da nossa enquete, justamente Alex Miller e Miller. Com o Neymar no elenco, o Santos chegaria ao mesmo patamar de Palmeiras, Flamengo e Botafogo? Sim ou não? Mas atenção, o Neymar, ele não está jogando, não está em plena forma. O próprio técnico dele falou que o Neymar não está em condições de jogo. Então, eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Para participar da enquete lá no site gazetesportiva.com, quero a sua opinião.
E quero a sua opinião também, Alex. Olha, eu acho que o Neymar com uma perna só no futebol brasileiro, mesmo sem estar em condições, ele já seria acima da média do futebol brasileiro. Então ele chegaria aqui e sim, elevaria o patamar do Santos, que também está interessado na volta do Danilo, que foi revelado pelo Peixe, fez história na Europa, na Juventus da Itália e que deve voltar para o futebol do Brasil a princípio. E o Santos é um candidato. E o David Washington, atacante também, que saiu do Santos, foi revelado e foi vendido. Então o Santos está atrás de reforços. Se tudo isso acontecer, acho que o Santos melhora bastante. Se com um elenco limitado o Santos chegou a ser finalista do Campeonato Paulista do ano passado, com essas peças, principalmente com o Neymar, é evidente que o Santos pode ter condições maiores de brigar por algo, principalmente nas competições de mata-mata. Né? No brasileiro, que é um campeonato de tiro longo, acho difícil, até porque o contrato do Neymar com o Santos, a princípio, seria de 6 meses. Seria uma pena, né? Se é para voltar, deveria voltar por 1 ano, 2 anos. Mas tem enfim. muita coisa ainda para receber lá. Pois é. Então, claro, elevaria o patamar, talvez, pelo menos em tese, colocaria o Santos em condições maiores do que hoje de poder brigar Mas por não algo. no mesmo patamar. No mesmo patamar, acho um pouco difícil ainda. Que aí é um jogador. Acho difícil. Então no você mesmo acha que patamar. não na enquete? Acho que não no mesmo patamar, mas sim no sentido de deixar o Santos em condições de brigar por título. Mas no mesmo patamar de Palmeiras e Flamengo, Não. principalmente, não. Botafogo acho que já não faz mais parte desse trio aí. O Botafogo é desmanchado em relação ao ano passado, não é mais o mesmo elenco. E o Miller, acha o quê? Olha, Michele, eu tenho certeza que se o Neymar vier para o Santos, vai levar sim o patamar do clube e vai brigar junto com o Palmeiras e com o Flamengo, até porque ele vindo, sem dúvida nenhuma, virão outros jogadores de nível, né? Aí o presidente do Santos com certeza vai contratar jogadores de nível para poder brigar com o Palmeiras e Flamengo em especial, porque são as duas melhores equipes do Brasil. Mas com o Neymar fica no mesmo nível, no mesmo patamar de Flamengo e Palmeiras? Com o tempo, não de imediato. Até porque como é que você vai contratar... Então é não. Não de imediato, só a longo prazo. Entendi. Muito bem. Ó, não é que o Corinthians está mantendo o embalo do final do ano agora em 2025? Pois é, o Timão conquistou mais uma vitória, a 9ª vitória consecutiva sobre o Velo Clube e já lidera o grupo A do Paulistão. Veja na reportagem de Thiago Salazar. Eita, como é bom matar a saudade. Mais de 42 mil torcedores foram à Neoquímica Arena para assistir a estreia do Corinthians em casa nessa temporada. O adversário foi o Velo Clube de Rio Claro e do técnico Guilherme Alves, ex-centroavante do Timão, lembra dele? E que foi embora, ó, orgulhoso do seu time, viu? Nenhum dos meus jogadores haviam jogado um jogo de Campeonato Paulista. Então, assim, nós fizemos um jogo muito duro, muito duro. Nós tivemos 14 finalizações contra o Corinthians aqui na Arena, é bastante significante. E o Guilherme não exagerou, não. O problema do Velo é que o Igor Coronado bateu essa falta aí no cantinho e não contou com certa colaboração do goleiro Dalton. Gol que abriu o placar em Itaquera. Fico contente também de poder ajudar o time com o meu gol. Estou precisando de minutagem, então espero de conquistar meu espaço nesse início de ano aí. Antes do intervalo, a Fiel levou um sustinho. Matheus Zonelli vacilou na saída de bola, mas ele mesmo resolveu a parada ao pegar o chute de Danilo Amorim, cara a cara. No segundo tempo, tudo poderia ter ficado mais fácil depois desse pênalti aí pro Timão. Indiscutível, tal, porque o Rafael Ribeiro fez quase uma defesaça no chute do Carrilho, né? O Romero, agora capitão, logo pegou a bola. O Yuri encostou e pediu pra bater, mas não teve jeito não. E o camisa 9, ó, saiu muito pé da vida dali. Aí o pessoal, na maldade, já lembrou da entrevista do Romero no meio da semana, ó. Já falei que não ia dar um passe pra ele, não. Na arena ainda. Não. É, meu amigo, claro que o Romero tava brincando, mas com apenas 4 gols a mais que o Yuri na arena, o Paraguai não cedeu não. E perdeu o pênalti. Já viu, né? E não é que o Yuri deu aquela cutucada. E em público, no Instagram. Novos tempos. Abre aspas. Deus, não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito pra sair. Fecha aspas. Poético, né? É o que escreveu o Camisa 9, que teve o post compartilhado pelo Kaká, enfim. Vamos voltar pro jogo, vai? Eles que se resolvam depois. No campo, o Velo Clube partiu pro tudo ou nada. Começou a incomodar e chegou ao gol de empate com o Danilo Amorim de cabeça.
Bom, tava todo mundo na expectativa para a estreia de Memphis Depay e ela aconteceu, mas quem entrou junto com o Memphis foi Thales Magno, que de novo foi às redes e hoje resolveu pro timão aqui em Itaquera. E o gol foi bonito, viu? Pancada colocada de fora da área, sem chance pro Dalton. Gol da vitória, o segundo de Thales em 2 jogos. Olho nele, hein? Quanto mais dor de cabeça para o treinador a gente passar, mais importante vai ser o crescimento do elenco, crescimento individual de cada jogador, porque todos querem jogar, todos querem ter essa disputa. 2-1, placar magro e poderia ter sido melhor. Só o Memphis Depay perdeu 3 oportunidades de gol, uma delas claríssima, cara a cara. E ainda teve uma com o Pedro Raul. Mas quem que liga? Vitória do Corinthians, mais uma. Timão 100% no Paulistão, rodando elenco e tudo mais. Tudo do jeito que a Fiel gosta. Maravilhoso! Tirando a questão do pênalti, já deu polêmica. Pois é. O pessoal mandando indireta. E aí? Bom, o jogo que o Corinthians tinha que vencer, a primeira coisa, e isso foi feito, né? Jogar com o Velo Clube, que é um time fraco, dentro de casa, com mais de 40 mil pessoas outra vez. O principal era ganhar o jogo, e isso ocorreu. Foi com mais dificuldade do que a gente imaginava. O Velo Clube chegou a empatar o jogo, criou até uma ou outra oportunidade para fazer algum outro gol, mas é evidente que o Corinthians, no todo, teve mais chances, foi melhor e mereceu a vitória. Todos os times, sobretudo os grandes, estão ainda num processo de evolução. É um começo de temporada, o Ramon Dias está colocando aquilo que ele acha que tem de melhor nesse momento, dosando um pouco cada jogador, tanto é que o Memphis está no banco, o Hugo Souza ainda nem jogou, o goleiro, né? O Donelli que atuou nas 2 primeiras partidas, enfim. E aos pouquinhos a gente deve ver a volta do time completo. Eu imagino que contra o São Paulo, no fim de semana que vem, a gente já possa ter o time titular do Corinthians em campo. E é uma questão natural do Corinthians melhorar a cada rodada. O que tinha que fazer foi feito. Ganhou os 2 primeiros jogos do Campeonato Paulista, coisa que no ano passado, por exemplo, foi difícil. O Corinthians ganhou 2 jogos no campeonato inteiro e correu o risco de rebaixamento até a última rodada. Fazia um tempão que não ganhava 2 seguidos. Então, assim, e dessa vez no Paulista. começa a temporada bem mais tranquila. E aí, Mileiro? Michele, é bem verdade que não dá para você cobrar desempenho, né, É isso. do time. Até porque 2 jogos, muitos jogadores demoram para adquirir o tal do ritmo de jogo, né? Mas o resultado veio. 2 vitórias, isso é muito importante, né? Para o time, para o Ramon Dias e para os jogadores que estão jogando, em especial o Coronado, que para mim, tecnicamente, ele é o melhor jogador do time, né? Ontem ele fez uma grande partida. O Corinthians poderia ter goleado o Velo Clube, né? Time fraco, como disse o Xará. Muitos jogadores do Velo Clube, é bem verdade, nunca jogaram na Neoquímica, nunca enfrentaram o Corinthians. Então isso também conta dentro de um contexto de bola, de resultado, de futebol. Então acho que o Corinthians mereceu a vitória pelas chances que criou muito mais do que 2 oportunidades. Eu acho que o principal jogador ontem do time foi o Coronado, porque ele conseguiu desempenhar a sua capacidade técnica em favor do time. E essa briguinha do Yuri com o Romero na hora de bater o pênalti? É normal? Como nós dissemos ontem, né, Xará? No mundo de hoje, né, infelizmente, de internet, o jogador... quando há uma justificativa na internet de um jogador direta, como fez o Dudu com a Leila, eu acho legal. Mas no caso do Yuri... Ficar postando assim? Não, poesia, não gosto. Se você ficou bravo comigo, resolve dentro do vestiário. Fala com ele na cara. Não precisa jogar uma frase na internet. Com quem que não sabe, né? Ninguém é bobo, né? Foi uma indireta bem direta, Exatamente. né? Ele jogou isso pro Romero. Aí pode dar uma tumultuada, né? lógico. Começar a tumultuar. Não tumultua. Tumultua, assim, uma coisa que se resolve nesses dias, hoje, amanhã. É normal isso no futebol. Mas agora, que o Romero não poderia ter batido o pênalti, eu concordo com isso. Eu acho que o Yuri Alberto deveria ter batido o pênalti. Tá certo. Olha, mesmo com a vitória, teve polêmica ontem depois do jogo. O Thiago Salazar chega agora ao vivo, diretamente do Parque São Jorge, para explicar o que aconteceu. Boa noite, Salazar. O Yuri Alberto deu mesmo assim direta e foi pro Romero?
Pelo jeito foi, viu, Michele? Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Bem-vinda de volta. Antes da gente falar sobre isso, vamos explicar para o pessoal aqui onde é que a gente está. O Melchior Brito vai mostrar para vocês. Estamos no anfiteatro do Parque São Jorge, aqui na sede social do Corinthians. Aqui é o local onde toda a imprensa vai ficar alojada, com toda a estrutura para aguardar a votação que pode definir a destituição ou não do presidente Augusto Melo. Essa votação vai começar logo depois do Gazeta Esportiva. A partir das 19 horas, a gente vai estar aqui acompanhando tudo. Daqui a pouquinho eu tenho informações sobre isso. É por isso que hoje a gente está nesse cenário aqui um pouquinho diferente. Mas vamos falar agora de futebol, né? Você me perguntou do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, pelo jeito, mandou mesmo esse recado para o Romero. O Kaká ontem acabou compartilhando, aí apagou, fez um vídeo dizendo que, olha, calma, eu compartilhei, mas o grupo está unido, está todo mundo me perguntando. O Yuri Alberto, por meio da sua assessoria, enviou uma mensagem, né, uma nota em que ele não nega, né, que foi para o Romero e tudo mais, só disse que o grupo estava unido, só que aparentemente está tudo bem resolvido. Só recapitulando, vamos mostrar na tela para vocês o que o Yuri Alberto postou ontem. Vamos lá. Deus não permita que o ego nos coloque onde lutamos muito para sair. Essa foi a postagem do Yuri Alberto ontem. O Emiliano, inclusive, foi questionado na entrevista coletiva, foi pego de surpresa, não sabia, não tinha visto, falou que no vestiário estava tudo certo. E aí hoje, para encerrar com qualquer polêmica, o Igor Coronado postou essa foto aí nos stories do Instagram dele. Tá o Coronado e o Romero e o Yuri Alberto ali abraçados no CT Joaquim Grava, ao lado do Carrilho, do filho do Félix Torres, enfim, tá tudo certo, né? Acho que essa foto aí mostra que tá tudo certo entre Romero e Yuri Alberto. Claro, tá muito claro que também tem um pouquinho de apuração da gente dos bastidores. E o que aconteceu foi que o Yuri Alberto queria ter batido, ficou muito pé da vida mesmo, não gostou de não ter batido o pênalti, ficou aquele climão, acabou indo para as redes sociais, mas já tá tudo resolvido. E vamos falar agora do clássico que o Alex Miller tocou aí. Será que o Corinthians vai ter força máxima no clássico? Porque qual que é a sequência do Corinthians? O Corinthians venceu as 2 primeiras rodadas. A próxima, 7h30 da noite, nessa quarta-feira, vai pegar o Água Santa na Neoquímica Arena. E no domingo seguinte, né, na semana aí que vem, o Corinthians vai visitar o São Paulo no Morumbi. O Ramon já avisou, a estratégia é ter força máxima pela primeira vez na temporada, justamente no clássico contra o São Paulo, mas ele já também antecipou que o Rodrigo Garro está fora do clássico. Rodrigo Garro vai precisar aí de mais ou menos 1 mês e meio para tratar um problema sério que ele está de tendinite no joelho. Então ele está fora do clássico contra o São Paulo, apesar do Ramon ter dito que lá no clássico o Corinthians vai com o que tem de melhor. E uma última informação de futebol, Maicon, enfim, acertou a renovação de contrato com o Corinthians, né? Estava ali na promessa, faltavam detalhes, acabaram-se as dúvidas e os detalhes e as pendências. Maicon fica no Corinthians até o final dessa temporada por empréstimo, tá bom, Mi? E aí, Alex Miller? Bom, pelo menos o clima reina paz, tá tudo ótimo. O capítulo final, que era o que faltava para acabar essa polêmica, ou começo de polêmica, já aconteceu. Essa postagem do Coronado, para mim, já foi um recado direto para falar que tá tudo bem, assim como a postagem do Yuri Alberto ontem foi um recado direto para mostrar que ele estava pé da vida, como disse o Thiago Salazar. E a renovação do Maicon, acho que é importante, um jogador de qualidade, um empréstimo de 1 ano, aí até o final desse ano. Vai ficar tudo bem e o Corinthians ganha mais uma bela alternativa para o meio de campo, para o Ramon Dias trabalhar. E o Michael, o que você achou, Miller? Grande jogador. Poxa, a melhor notícia para o Corinthians essa semana. Renovação do Michael, ele é forte, ele é rápido, ele chuta bem de fora da área, né? Ele tem muita dinâmica. Ele, dali do meio, o Bidon tem mais habilidade que ele. Mas ele pro time, ele é mais dinâmico pro time. Porque ele é um jogador polivalente, sempre foi titular. Para mim, se ele entrando em forma, ele joga tranquilamente como titular absoluto no meio campo do Corinthians. E o Corinthians ele e o Garrido. Não ter o Garro para o jogo contra o São Paulo, no que isso impacta? Mas agora acho que não muito, né? Porque o Garro estaria também no mesmo nível dos demais, na parte física, técnica, tática, e ainda com esse lado emocional ainda contando. Acho que veio até a calhar esse tratamento que ele está fazendo para quando ele voltar, ele estar bem do problema clínico e estar melhor um pouco da questão emocional pelo que aconteceu no ano passado. Aí o Ramon Dias tem que usar a cabeça, né? Ele como ex-jogador, eu acho que ele vai fazer isso. O Garro vai ficar 1 mês e meio parado, sabe disso. Quem joga, então? Coronado. O Coronado. Jogou ontem, jogou bem. Aí é o critério da bola. Ele tem que dar sequência pro Coronado, que não teve no passado. Senão como é que ele vai ganha 2 pau por mês? Tem que jogar, pô. Isso aí.
Lembra que chegou das Arábia lá cheio de mala? Não foi na Arábia? Bom, 70 malas. quem também entrou em campo ontem foi o Santos, jogando no Moisés Lucarelli em Campinas. O Peixe ficou no empate com a Ponte Preta. Reportagem de Marina Buffon. O Santos foi até Campinas para visitar a Ponte Preta na noite de ontem e se comportou de maneira bem diferente da sua estreia no Paulistão. Sem Soteldo tratando o tornozelo esquerdo e com outras mudanças na escalação, Pedro Caixinha não viu muita marcação-pressão do Peixe não. Tanto é que o time da Baixada só levou perigo 2 vezes para o gol do Diogo Silva no primeiro tempo, com Miguelito aos 8 minutos e com Tomás Rincon aos 27. E a verdade é que hoje na primeira parte não existimos e não podemos em 3 dias, mesmo com algumas alterações, deixar de jogar à nossa maneira. Agora, a macaca, essa estava soltinha. Primeiro a Ponte tentou com o Serginho. E Brazão apareceu de novo pouco depois. Jean Dias levou perigo. E aos 42 minutos, a defesa ficou parada enquanto o camisa 7 abriu o placar de cabeça. Na segunda etapa, Souza e Lucas Braga entraram. E aos 8 minutos, Luca Meireles recebeu na ponta esquerda e cruzou para trás, encontrando Guilherme, que deixou tudo igual. Depois disso, apenas nos acréscimos surgiu uma nova oportunidade. E Brazão fez um milagre para evitar o gol de Renato. Placar final, Ponte Preta 1, Santos também 1. O técnico Pedro Caixinha terá poucos dias para acertar a casa e corrigir os problemas desta noite, porque na próxima quarta-feira já tem o primeiro clássico de 2025, contra o Palmeiras, na Vila Viva Sorte. Vamos ver como é que o Tiquinho estará. Ele tem ainda muito pouco tempo de treino e eu diria que não teria condições para iniciar o jogo. Vamos ver como é que será o regresso do Soteldo, que teve o entorce e provavelmente amanhã já poderá estar disponível para treinar, se não amanhã, pelo menos depois da manhã. Então temos que avaliar todas estas situações. Agora, uma coisa lhe digo, se a equipa jogar da maneira que nós queremos e que eles querem também jogar, aí não nos temos de preocupar em termos da questão física. Temos de preocupar com uma mentalidade de querer ganhar o jogo, de igual maneira contra todos os adversários, seja um clássico ou não. Beleza, a Marina Buffon chega agora ao vivo lá da Academia de Futebol para falar da repercussão do empate do Palmeiras com o Noroeste em Bauru. Boa noite, Mar. Quer dizer que o Abel Ferreira não está muito satisfeito com o ataque do Verdão? Oi, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nessa segunda-feira. Bem-vinda de volta por aqui. Que bom que você está de volta com a gente. Pois bem, Mi, no último sábado o Palmeiras foi até Bauru, acabou apenas empatando aí com o Noroeste em 1-1, inclusive saindo atrás do placar, apenas quando o Abel conseguiu acertar um pouco a casa, colocar alguns jogadores em suas devidas posições, como o próprio Facundo Torres, que fez a sua estreia, e também quando o Thales entrou e fez o gol, aí sim o Palmeiras conseguiu chegar a esse empate, melhorar um pouquinho aí nessa partida. Agora, sim, o Abel, na entrevista coletiva após a partida, quando foi perguntado se precisava de um centroavante, foi direto e reto e disse que sim, o Palmeiras precisa de um novo centroavante, mesmo com a chegada do Paulinho, que atua nesse setor de campo ali no ataque. Agora, depois disso, ele ainda foi perguntado sobre o Thales, fez muitos elogios ao garoto da base, mas acabou sobrando crítica para o Flaco Lopes, olha só. Thales é um jogador que neste momento é o nosso melhor centroavançado, o nosso centroavante neste momento. O Lopes está com algumas dificuldades, são notórias, precisamos de mais dele, mais vontade. É verdade que teve ali um problema no nariz, está a voltar, isso nota-se, algumas debilidades. Estou em crer que a máscara ainda lhe atrapalha um bocadinho, quer naquilo que tem a ver com a parte técnica, mas precisamos de mais deles e precisamos que realmente que
esta preparação em competição seja igual para todos, para depois escolherem aqueles que são os melhores. Tá, então, Abel falando sobre Thales e Flaco Lopes. E só para jogar para vocês aí, se vocês concordam com o Abel, que o Palmeiras está precisando de um novo centroavante, no ataque do Palmeiras são 6 nomes, sendo que 2 deles estão no departamento médico, o caso do Paulinho, que está chegando agora, do Bruno Rodrigues, que jogou 2 partidas pelo Palmeiras e acabou se machucando, também segue no DM. E a gente tem o Estevão, o próprio Flaco Lopes, o Facundo Torres, que fez a sua estreia, e o Rony, que está negociando, nem sequer está sendo relacionado para os jogos. E aí, o Palmeiras precisa de um centroavante? Boa, Má. Então daqui a pouquinho eu quero saber do Miller e do Alex Miller se o Palmeiras precisa de um centroavante devido a essa situação. Palmeiras precisa de mais um centroavante? Ó, Rony tá saindo. Os outros 2 estão no DM. E aí? Precisa e muito, Michele. Aliás, é uma das coisas que o Abel vem esperando há muito tempo. E acho até que essa questão que ele fala do Flaco Lopes não é nem tanto para atacar o Flaco Lopes, cornetar, criticar. Tem que servir de incentivo para o Flaco melhorar, mas ao mesmo tempo não deixa de ser um recado para a diretoria, no sentido de que, ó, vocês estão vendo como é que está aqui? Estamos precisando de um homem que saiba fazer gols, que seja um incômodo para o adversário, que imponha respeito, principalmente para os adversários mais fortes. E quando o Abel, num outro momento da coletiva, é perguntado pelo repórter, precisa de um centroavante? Ele simplesmente fala, precisa. 2 vezes ele fala. Então tá na hora da diretoria do Palmeiras. Ele não é de falar, né? Não é. Eu sei que ele não é então, de falar. Está na hora de a diretoria do Palmeiras transformar o discurso teórico, porque ao microfone até papagaio pode falar, em algo prático. Aquela frase de que agora estamos mais agressivos no mercado, entende? Tem que se transformar em prática em reforços contratados. Não adianta só falar, estamos em negociação, estamos tentando. Como é que é a frase? Estamos agressivos no mercado, entende? Sabe, isso não cola mais, isso já encheu a paciência do torcedor palmeirense, que quer ver um time mais forte, porque os outros se reforçam e o Palmeiras só se contenta em manter a base e traz um atacante que é bom, mas para jogar daqui a 3 meses. Aí pode ser tarde para várias coisas. Você também acha, Miller? Olha, Michele, você se lembra que no último Campeonato Brasileiro que o Palmeiras venceu, a torcida encheu a paciência da Leila para contratar e o Palmeiras foi campeão. Você se lembra disso? Então a temporada nem começou. Que aquele elenco foi em 23, Miller. Agora nós estamos em 25 e o elenco não mudou. Então o tempo passa para todo mundo. Veja bem, mas o que a torcida fez com ela? Encheu a paciência para ela contratar. E ela não contratou e foi campeão. Quer dizer, estamos começando a temporada, segunda partida, um time totalmente desfigurado, né? Mal fisicamente, como você sabe muito bem disso. Sim. Então acho que tem que ter um pouco de paciência, né? Daqui a pouco o time vai entrar em forma, o time titular que ele acha que é titular, e o time vai dar resultado. O Flaco Lopes, ano passado, você se lembra disso? Ele foi artilheiro da temporada do Palmeiras. Foi. Quer dizer, então, eu acho que é só dar confiança pro Flaco Lopes, entendeu? Eu acho que ele ali, a princípio, até o Paulinho se recuperar, ele dá conta do recado, o Estevão vai jogar até o meio do ano, o Rony está à disposição. Acho que o Palmeiras, hoje... Não é uma sangria desatada. Não, agora o Andréas Pereira, se for contratado, aí sim, esse jogador, ele vai dar um equilíbrio pro meio campo na parte defensiva, porque só é um jogador diferente. O Júnior Santos foi contratado pelo Atlético Mineiro, do Botafogo. Até o Tiquinho Soares, que era reserva do Botafogo, foi pro Santos. Para mim, os dois são melhores do que o Flaco Lopes e seriam titulares do Palmeiras hoje. Então, assim, não é que não tem ninguém no mercado que não existe. Traz alguém, pelo menos, para quebrar um galho e ser o titular agora e o reserva mais para frente quando vier um 9 que chegue e vista a camisa e jogue à vontade. O São Paulo também jogou ontem, mas não foi pelo Paulistão. O tricolor encerrou a pré-temporada nos Estados Unidos com um empate sem gols com o Flamengo no Chase Stadium, em Fort Lauderdale. Vamos ver como que foi. Flamengo e São Paulo pela FC Series lá nos Estados Unidos. E logo aos 9 minutos de jogo, Wesley saiu cara a cara com o Jandrei, mas o goleiro do tricolor fez uma bela defesa. 3 minutinhos depois, Eric Pulgar encheu o pé de fora da área e soltou a bomba. Jandrei de novo defendeu. No final do primeiro tempo veio a resposta do São Paulo. Ferreirinha cruzou na medida pro Caleri chegar chegando no cabeceio. Só que foi a vez do goleiro Rossi fazer uma defesaça. Pra fechar a etapa inicial, Wesley cruzou e Alcaraz cabeceou firme. Jandrei foi buscar no cantinho.
O segundo tempo viu os times mudarem bastante. Normal, torneio amistoso é pra isso mesmo. Enquanto as chances também diminuíram bastante. Perigo, perigo mesmo só aos 30 minutos, quando o Eric chutou e a bola no desvio quase enganou o Rossi. Placar final Flamengo 0, São Paulo também 0. Bom, e o José Paes? Cadê o José Paes? Tá na nossa redação da Central de Esportes. Ei, Zé! Tudo bem, Zé? E você traz pra gente agora um balanço, né, dessa pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos. Foi bom ou não foi, hein, Zé? O que dá pra tirar desses jogos do Tricolor contra Cruzeiro, contra Flamengo, dessa viagem toda? Valeu a pena? Boa noite. Fala, Mi, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente, boa volta das férias aí aqui no Gazeta Esportiva. Olha só, eu acho que foi uma boa pré-temporada sim pro São Paulo, fez um jogo importante contra o Cruzeiro no último dia 15, né, quando estrearia no Campeonato Paulista, mas teve esse jogo importante lá na Flórida, nos Estados Unidos. Ontem esse jogo que a gente acabou de acompanhar aí com um adversário importante, o Flamengo, enfim, então um saldo bastante positivo, foram 2 empates, né, empate com o Cruzeiro em 1-1 e agora empate com o Flamengo em 0-0, e o São Paulo já tá retornando pro Brasil, já deixou o hotel lá na Flórida, lá nos Estados Unidos, em Fort Lauderdale, pertinho de Miami ali, já tá voltando, vai chegar em Campinas na madrugada dessa terça-feira, aí folga na terça-feira, trabalha na quarta, porque na quinta já tem jogo também pelo Campeonato Paulista. O São Paulo joga hoje, daqui a pouquinho pelo Paulistão, daqui a pouquinho também a gente vai falar sobre isso. E na quinta-feira, então, todos os titulares, todos os jogadores aí da delegação do São Paulo, do elenco do Tricolor, à disposição do técnico Luiz Ubeldia para um jogo importante contra o Guarani no Morumbis, estreia do São Paulo no Morumbis nesta temporada de 2025. Lá nos Estados Unidos, o técnico Luiz Ubeldia pôde testar várias formações, vários esquemas táticos, e ontem ele comentou sobre o Oscar. O Oscar é a grande contratação do São Paulo para esse ano agora de 2025, assinou por 3 temporadas com o Tricolor e foi titular do São Paulo pela primeira vez desde que retornou ao clube, né? Foi titular nesse jogo contra o Flamengo. Então vamos escutar aí Luiz Ubeldia falando exatamente sobre o camisa 8, sobre esse encaixe do Oscar no time titular do São Paulo. Diga lá, Ubeldia. Oscar tiene un rol dentro de la cancha importante, en donde alterna pose con pases diferenciales, cambios de frente, cruzamiento, asistencia, maneja bola parada. Realmente era lo que necesitábamos nosotros para poder darle un poquito más de forma a lo que aconteció el año pasado. Entonces, que Oscar pueda jugar centralizado es una manera, porque él ha jugado mucho ahí, sobre todo el último año, y que después Oscar pueda jugar en un costado también es bueno, porque te permite jugar con otro tipo de jugadores. Es decir, en el segundo tiempo Oscar arrancó por derecha. Cuando yo vi que el lateral izquierdo lo podía hacer retroceder mucho, lo cambiamos para izquierda. Y entonces Oscar por izquierda, si lo dejaba 5 o 10 minutos más, seguramente teníamos 2 o 3 situaciones de gol, porque encuentra fácil a los atacantes. Então o nosso glorioso Ubeldia aqui no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho eu volto, viu, Michele? Porque teve São Paulo no sábado pela Copinha, São Paulo ontem lá na Flórida, tem São Paulo hoje pelo Campeonato Paulista, então São Paulo é o que não falta aqui no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho eles pegam, São Paulo pega o Botafogo pelo Paulistão, e a gente vai comentar muito sobre isso no programa de hoje, né? Daqui a pouquinho eu volto, tá, Mi? Valeu, Zé, brigadão. E aí, Miller, o que você tem a dizer do São Paulo? Essa pré-temporada você achou que valeu a pena? Foi bom? Olha, Michele, a pré-temporada é claro que foi quebrada, né? Porque você joga jogos treinos, aqueles jogos o jogador fora de forma, quer dizer, hoje vai jogar um time praticamente reserva, né? Com alguns jogadores da base, né? Quase o São Paulo teve um problema hoje, né? Com os jogadores da base, porque eles jogaram ontem, né? Então tem 66 horas. O São Paulo precisou de uma autorização da federação para liberar esses jogadores para o Campeonato Paulista, da base, né? Porque amanhã eles têm a semifinal da Copinha do São Paulo, né? O São Paulo. Então, teve um imbróglio aí que foi resolvido. Mas acho que, voltando o time titular, aí sim, aquelas 3, 4 partidas, o time pode entrar em forma, mas é importante nesse começo, né? Como foi essa pré-temporada lá, jogar com esses jogadores da base. Eu imaginei que esse ataque do São Paulo seria formado pelo Lucas, Oscar, Luciano e Caleri, mas pelo jeitão assim, eu tô achando que o Ferreirinha vai ganhar
uma oportunidade de estar na frente do Luciano nesse começo de trabalho. De qualquer maneira, são jogadores que têm o status de titular, são jogadores importantes. Se não for o Ferreirinha e for o Luciano, ou vice-versa, esse tipo de jogador assim que entra e pode resolver qualquer parada, é importante que o técnico tenha. Agora tem que ver como é que o São Paulo vai se formar para esse ano. Como eu falei na época, na hora do Corinthians, como a gente está falando do Palmeiras também, esse começo é só para o pessoal esquentar as turbinas, se aprontar fisicamente e colocar o que tem melhor em campo daqui a um tempo. No caso do São Paulo vai ter que ser antecipado isso, porque quando tem um clássico, como o Majestoso do próximo fim de semana, não tem jeito de você botar moleque em campo, arriscar um resultado horroroso, você tem que botar aquilo que você tem de melhor, mesmo que eles não estejam ainda bem. Bom, a reta final da Copa São Paulo de Futebol Júnior promete muita emoção. Pode ter clássico na final, mas antes nós vamos ver quem avançou para as semis da competição. Em jogo válido pelas quartas de final da Copinha, o Palmeiras recebeu o Grêmio e saiu na frente com o Eric Belé, 1-0 pro Verdinho. Pouco depois, o Pedro Gabriel contou com a falha do goleiro David, foi mal, hein, goleirão? Meu Deus, e empatou 1-1. A virada dos gaúchos veio com um gol contra do David, ó, o arqueiro decidindo a favor do adversário de novo, 2-1 Grêmio. O Verdão lutou e o Riquelme Felipe aproveitou o cruzamento e deixou tudo igual novamente, 2-2. Mas a sorte estava mesmo, era do lado dos gaúchos, e o Luiz Eduardo deu números finais ao jogo, Grêmio 3, Palmeiras 2. E o adversário do Grêmio será o Corinthians, que venceu o Vasco por 1-0, gol do Guinegão. Em Jaú, o artilheiro da Copinha, Rian Francisco, usou a cabeça e abriu o placar para o Tricolor, 1-0. O Cruzeiro empatou na primeira etapa com o Cauã Prates, mas o Rian Francisco e o Lucas Ferreira definiram a classificação do Tricolor, que pega o Criciúma, de olho numa vaga para a final da Copa São Paulo. Muito bem. O que a gente estava falando, hein? Salazar direto! Salazar tá lá no Corinthians, gente. Hoje tem a votação do bicho vai pegar, é isso, Michele? O bicho vai pegar. Se comer, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Tem a história toda? Meio Mato Grosso. Salazar, me conta uma coisa. Se dentro de campo o Corinthians é só alegria, é só felicidade, dos bastidores a gente não pode falar o mesmo, né? Hoje o Corinthians está vivendo um dos momentos mais tensos dos últimos anos. Finalmente vai acontecer aquela votação do impeachment, bem no dia que eu voltei de férias, calhou de acontecer a votação do impeachment do presidente Augusto Melo. E aí, Salazar, conta pra gente como que isso funciona, quais que são os detalhes, se você já sabe do ambiente por aí. Essa votação é aquela dos conselheiros, aí depois que vai para os torcedores, para os sócios, é isso, Salazar? Conta tudo. Olha, Michele, é bom a gente aguardar, né? Porque da última vez, faltando 2 minutos para começar a votação, Augusto Melo chegou com uma liminar e conseguiu ali adiar essa votação. Então vamos aguardar. O presidente, inclusive, foi questionado ontem lá na Neoquímica Arena sobre isso, se ele vai judicializar, se ele ia tentar mais uma vez barrar aqui a votação. Ele cravou, garantiu que não. Inclusive disse, dei a ordem para deixar votar e acabar com isso logo. A gente mesmo assim aguarda, porque eu tenho informação de que ele conversou com alguns advogados. Existe ainda essa possibilidade de repente, judicializar ou agora ou depois do resultado. Tá? Então é bom a gente ficar atento a isso, que mesmo depois do resultado, aqui, vamos imaginar que Augusto Melo perca aqui essa votação e seja afastado. Ele pode judicializar e tentar brigar ali, impugnar esse resultado de alguma maneira. Tá muito claro que essa história não termina aqui hoje, viu, Michele? Mas antes de eu dar mais detalhes, vamos ouvir o Augusto Melo falando sobre essa votação de logo mais. Ele conversou com a gente ontem lá na Neoquímica Arena. Vamos ouvir. Mais uma vez uma tentativa de golpe, mais uma vez querem o poder na mão grande. Não vai acontecer isso, cara, sabe? Se esses caras querem o poder, daqui 2 anos tem eleição, se candidata como eu fiz, cara, e atropela todo mundo. Tem que parar com isso, cara. Aí eles querem julgar uma pessoa que não tem nada a ver com a história, que não tem nada a ver, que lutou até agora para fazer o melhor pro Corinthians, e aí? Daqui a pouco acaba o processo, não tem nada, e aí? Eles julgaram, vamos dizer que empicharam a gente, e aí? O que acontece daqui 2 meses, por exemplo? Você pode ter certeza, se acontecer alguma que a gente não acredita, mas se tiver um impeachment segunda-feira, o Corinthians entra num colapso, amigo. Eu que dei ordem, deixa acontecer isso, tá na hora de acabar com isso para ver se esses caras se sossegam. Eu falo todo o tempo, Deus me colocou aqui, só Deus me tira. Se eu tô aqui é porque tem um propósito.
Bom, o grande problema aí é que o Augusto Melo e toda a diretoria, eles ainda não conseguiram, de fato, mostrar alguma prova aos conselheiros de que o Alex Cassundé fez a intermediação do contrato com a Vaidebet. E também nós temos algumas contradições, como, por exemplo, Augusto Melo já deu entrevista dizendo que esteve com o Alex Cassundé. Ontem, ao Fantástico, ele disse que nunca esteve com o Alex Cassundé. O próprio Alex Cassundé, no depoimento à polícia, disse que não fez a intermediação e ontem, ao Fantástico, soltou uma nota por meio do seu advogado dizendo que sim, fez contato com a Vaidebet. Enquanto isso, o proprietário da Vaidebet, nós mostramos aqui com exclusividade, garantiu que sequer conhece esse Alex Cassundé, que o intermediário, no caso, seria o Toninho Duetos, que a gente também mostrou com exclusividade. Enfim, são muitas as contradições, muitas as versões, e é isso que tem complicado a situação do Augusto Melo aqui no Conselho Deliberativo. Eles vão fazer a votação, voto secreto, em papel. Assim que sair o resultado, uma maioria simples define se ele vai ser afastado imediatamente ou não. E se isso acontecer, o Osmar Stabile, primeiro vice-presidente, assume provisoriamente. E aí o Romeu Thomaz Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, tem 5 dias para marcar a Assembleia Geral dos Sócios, que não tem prazo para acontecer. O Conselho pode, por exemplo, esperar a polícia resolver esse caso aí, se vai indiciar ou não Augusto Melo. Enfim, a gente vai estar aqui acompanhando tudo. Augusto Melo acabou de passar aqui pela imprensa, indo lá para o mini ginásio aqui do Parque São Jorge para começar a votação, que está marcada para as 19 horas, Michele. Muito obrigada, Thiago Salazar. Então, o Salazar está até assim, cauteloso, porque da última vez chegou lá... Mas dessa vez o presidente falou diferente, né? Ele disse que vai deixar rolar, que deu a ordem para deixar rolar o negócio, a votação. Então, a princípio, eu imagino que isso vai acontecer. Agora, tá na cara que é tudo uma bagunça ali dentro, né? A gente tem que esperar realmente o inquérito acabar, todo o processo acontecer, a polícia que está averiguando tudo, indo atrás das provas, dos depoimentos. É uma pena que a parte política do clube esteja tão conturbada e o futebol esteja tão bom, né? Sim. Ainda bem que o futebol tá bom, né, Miller? Para você ver, Michele, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Os problemas internos não refletem no campo. Uhum. Porque se perdesse duas partidas seguidas do Paulistão, todo mundo ia dizer o contrário, né? É um impeachment, está influenciando. Não influencia, absolutamente. São coisas distintas. É bem verdade que a situação está complicada, né? Se a maioria votou pelo impeachment, significa que essa maioria vai votar a favor do impeachment. Né? E também tem um negócio, se caso o Augusto Melo for afastado hoje, até os sócios votarem, pode demorar muito, o Salazar 90 dias. Pelo menos. Isso Quer dizer, 90 dias o vice-presidente vai assumir. Bom, turma, vamos aguardar. Amanhã tem reportagem completa aqui e a gente volta para a Academia de Futebol para falar um pouquinho da preparação do Verdão para a próxima rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras vai encarar o Santos. Clássico, né? Como é que tá a preparação do Palmeiras, hein, Marina? Tá toda, viu, Mi? O Palmeiras se reapresentou no domingo, portanto, ontem, já treinou hoje também. Nos 2 treinos, Felipe Anderson esteve em campo. Isso indica que ele pode fazer sua estreia aí em 2025. Ele que estava tratando aí de dores na coxa, não esteve à disposição do técnico Abel Ferreira. Além dele, o Piquerez também está seguindo o seu cronograma aí de atividades. Quem sabe, em breve, o Palmeiras não tem um lateral esquerdo aí também para poder ajudar o time. A indicação é que o Abel Ferreira, que fez 2 escalações totalmente diferentes na quarta e no sábado, é que ele mescle o que ele teve de melhor nessas 2 escalações para enfrentar um Santos, que justamente o primeiro clássico do ano, que é aí com o que tem de melhor. Tá certo? Boa noite para você. Valeu, boa noite, obrigada. Vamos para a enquete? O que deu hoje? Com o Neymar no elenco, o Santos chegaria ali ao mesmo patamar de Palmeiras e Flamengo e Botafogo? A maioria respondeu que sim, 66% dos votos. Volta, Neymar! E o São Paulo entra em campo logo, hein? Logo, não é mesmo, Zé Paz? Vem pra telinha, conta pra gente os 11 titulares do Tricolor contra o Botafogo de Ribeirão Preto nesse primeiro compromisso pelo Campeonato Paulista. Tá contigo. Daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, tem então Botafogo e São Paulo, a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista. Lembrando que alguns jogadores que estavam lá nos Estados Unidos, mais precisamente 9 jogadores, voltaram no dia 17 para poder jogar esse jogo, a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista. E 14 jogadores que estavam representando o São Paulo na Copinha no último sábado contra o Cruzeiro também vieram aí para compor esse elenco, que vai ser comandado pelo Maxi Cubeiras, auxiliar do Zubeldia. O Zubeldia está voltando ainda lá dos Estados Unidos. Então vamos conferir
conferir aí o provável São Paulo que entra em campo daqui a pouquinho lá em Ribeirão. Deve ter o Rafael no gol, Rafael goleiro titular do São Paulo. Na lateral direita ali o Ferrarese, Arboleda, Sabino e Moreira. No meio o Santiago Longo com o Hugo, garoto da base, Henrique Carmo também da base, Rodriguinho, William Gomes e Rian Francisco. Rian Francisco, artilheiro da Copinha, 8 gols marcados até aqui. E é bom a gente lembrar que o São Paulo amanhã também tem jogo pela Copinha. Pega o Criciúma, jogo que acontece em Araraquara, bem pertinho ali, 1h15 de Ribeirão Preto. Então vai ser uma correria danada. Vamos ver como que o São Paulo vai administrar todas essas situações aí. Tá bom, Michele? Beijo grande pra vocês, abraço aí. Valeu, Zé. Brigadão. E aí, Miller, gostou da escalação? Eu gostei, até porque o Hugo e o Rian são da base, vão entrar como titular hoje, né? O diretor até me mandou uma mensagem falando sobre isso. E depois, logo em seguida do jogo, eles já vão para Araraquara se reintegrar lá, se juntar com os garotos da base, porque amanhã tem semifinal. Ainda bem que não é tão longe, né? É, uma horinha só de carro. Ferroviária é rapidinho, para Araraquara é rapidinho. Ainda bem. É isso, galerinha. Pessoal, Gazeta Esportiva tá chegando no final. Hoje tem hashtag Tá no Jogo, na sequência do nosso programa, youtube.com/hashtag Tá no Jogo. Não, é youtube.com/Gazeta Esportiva, não é hashtag Tá no Jogo. Hashtag Tá no Jogo é o nome do programa, mas é youtube.com/Gazeta Esportiva. O Memphis Depay, o clone dele vai estar lá. Né? O Bernardo, ele é carioca, vai estar lá. Aí vocês vão discutir, fazer José Paz estará lá também. Falta fazer um exercício. Falta ficar mais fortinho. Falta ficar fortinho, porque eu preciso ver o treino do Memphis. Sério? Tá com saudade. Tá com saudade do treino do Memphis? Memphis? Saudade do treino do Memphis. Ó, agora acabou? Não, ainda tem mais um minuto. É mais um minuto? O que você o placar pra esse jogo do São Paulo? 1-1. E você? 0-0. 1-0. 0-0 pra mim. São Paulo. Né? Tá bom. Claro. E o Oscar vai jogar no final de semana? Vai jogar. Clássico, né? Clássico vai jogar time titular. Os dois times vão com Lucas, a força, Oscar, força máxima na teoria, exatamente, né? Vão Você jogar. acha que a gente já pode esperar aquele máximo futebol do Não. De ninguém. Não. De ninguém. A partir da quinta partida, sim. Eles foram ver o Mickey lá, não? Sei lá. Claro. Visitar o parque. Toda pré-temporada fora do país tem o seu dia de folga, dia com de certeza. folga. Tem que aproveitar o momento. Aproveitar. Sou filho de Deus. A Disney, poxa. Ser humano, pô. Ser humano. Jogador não é máquina, não é isso? É verdade. Então. Beleza, Gazeta Esportiva tá chegando no final. Muito obrigada, Miller. Muito obrigada. Bem-vinda de volta, Alex Michele. Miller, obrigada. Tô feliz de estar aqui de volta com uma sinusite, mas logo vou sarar, tá bom? Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Vamos entregar mais cedo pro Jornal da Gazeta. Um beijo. Tchau.